Bom, uma boa tarde a todos. Feriado, terça-feira, feriado. Agradecer aqui a Deus, amados, por mais um dia que está na presença do Senhor Jesus, para trazer mais uma mensagem, uma palavra das coisas que estamos vivendo, das coisas que estão acontecendo no mundo, para nós mesmos, né? Para nós, para os que estão ouvindo, para a igreja, tanto católico como evangélico, para que a palavra de Deus venha para exortação e correção para nós, né, praticarmos mais a justiça e viver de acordo com a palavra que o Senhor Jesus nos manda. E a palavra vem aqui hoje no livro de Romanos, capítulo 1. Estava meditando aqui agora as cartas dos Romanos e fiquei aqui analisando, meditando, e veio aqui Romanos 1, no versículo 18. Fala aqui, ó, a ira de Deus contra os sem fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificam a Deus, nem lhe rendem graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, coração insensato, e tornou-se em trevas. Então, o que fala aqui? Que Deus vai revelar a ira dele contra toda impiedade, contra todo tipo de injustiça, porque trocaram a verdade pela mentira. Por quê? Suprimem a verdade pela injustiça, né? Humana. E Deus conhece o coração do ser humano. Ele sabe os segredos do coração. Não adianta a gente esconder. Ele sabe todo o que passa no nosso coração. Então, se você tiver uma malícia, uma maldade, ou alguma intenção de fazer o mal para alguém, Deus já sabe. Deus já conhece nossos pensamentos e o nosso coração. Então Deus, Ele observa tudo isso. Por isso, amados, Deus, Ele vai mandar a ira dele com todo tipo de impiedade e injustiça aqueles que não têm fé. E é interessante que fala aqui também no versículo 1, ó, que porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, as pessoas às vezes conhecem a Deus, não glorificam como Deus e nem lhe rendem graças. Ainda continuam a ser levianos, imprudentes e o coração em trevas. Ou seja, são pessoas indesculpáveis, não terão desculpas. Não terão desculpas no dia do julgamento, no juízo de Deus, quando vir sobre a terra. Não terá desculpa, vão sofrer. Vão sofrer, por causa do quê? Porque não glorificaram a Deus e nem lhe renderam graças. Ou seja, seu coração passa a ser, né, imprudente, continuou no pecado, não quis abandonar o pecado e ainda ingratos a Deus, né, mal agradecidos. Continuando aqui, versículo 22. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória de Deus imortal, de um Deus imortal, por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que significa aqui esse versículo 23? Ele fala aqui que os homens, eles trocam a glória de Deus por imagens confeccionados por homens, fabricados por mãos humanas.
Como fala lá em Salmo 115. Vamos ver aqui, ó. Fala em Salmo 115. Olha como é que é interessante a palavra de Deus. A gente vê nos dias de hoje. Ó, Salmo 115. Olha como é que encaixa esse versículo de Romanos 1, 23 no Salmo 115. O único Deus verdadeiro, não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome por teu amor e por tua fidelidade. Porque questionam as nações onde está o seu Deus. O nosso Deus está nos céus. Tudo que deseja, ele tem o poder de realizar. Os ídolos são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não possuem, não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem fabrica. Olha o que fala aqui. E todos aqueles que depositam sua confiança. Então são imagens esculpidas, feitas por mãos humanas. Então Deus não manda para essas coisas, né? As pessoas trocaram a glória de Deus, de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, que é Espírito, porque Deus é Espírito, por imagens, como menciona aqui em Romanos 1, no versículo 23, e trocaram a glória de Deus imortal, de um Deus que é Espírito, por imagens confeccionadas, conforme a semelhança do ser humano mortal, e também de pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha aqui, amados, Deus exortando. A carta de Romanos, do apóstolo Paulo. Então, as pessoas trocam um Deus vivo, um Deus que é Espírito, por imagens confeccionadas. É a mesma coisa que você pegar a imagem de um... Vamos pegar um Santo Expedito. É um ser humano. O Santo Expedito foi um mártir que morreu. E você pegar a imagem esculpida ali, você acender vela e pedir: ó Santo Expedito, pela graça e misericórdia de Jesus. Você pode pedir diretamente para Jesus, conforme fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então as pessoas vão lá e prestam culto. É a mesma coisa quando tem uma procissão. As pessoas pegam a imagem da Maria lá e levam em procissão, carregando uma imagem. Então, estão trocando a glória de Deus por imagens confeccionadas por mãos humanas. Olha o apóstolo Paulo exortando. Exortando, amados. Não é para condenar não, mas é exortando para as pessoas se libertarem desse engano. Olha, fala no versículo 24. Por causa da idolatria. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Então, a maioria que pratica idolatria hoje, a maioria que vive na idolatria, o que acontece com essas pessoas? Você pode reparar, a maioria vive na impureza sexual, vive na fornicação, vive no adultério, vive na pornografia, na masturbação. São impurezas sexuais. Por quê? Porque as pessoas elas deixaram a glória de Deus e se entregou a esses deuses fabricados por mãos humanas. Deixou a glória conforme a semelhança do ser humano aqui, ó. Deixou a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas. Então Deus permitiu, aqui, ó, por esse motivo Deus entregou a tais pessoas à impureza sexual. Por quê? Por causa da desobediência. Quando a gente está adorando um Deus vivo em espírito e em verdade, você não adora imagem de escultura, você não presta culto, você não acende vela para a imagem de santo, você não faz pedido para a imagem de santo. O que acontece?
você vai estar revestido da glória de Deus. Deus vai te proteger dessas impurezas sexuais. Deus não vai deixar que essas coisas contaminem seu coração e sua mente. Porque nós somos feitos de carne, né? Somos carnais. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? A nossa luta é com... A gente luta, tipo assim, a carne e o espírito, como fala lá em Gálatas 5. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Entendeu? Como é que funciona? É assim. É assim nós, seres humanos. Então a gente tem que lutar contra nós mesmos. Muitas vezes contra as nossas próprias vontades, os desejos da nossa carne, os prazeres, né? Imoralidade, né? As práticas, né? Impurezas sexuais. Então, o próprio Deus, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, por quanto trocar a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Aleluia. Aí, ó. Adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador. Então o que são esses objetos? São objetos, são imagens, escultura, são objetos religiosos. Vamos dar um outro exemplo. Muitas pessoas não vão gostar do que eu estou falando aqui, mas eu vou falar a verdade. Vamos supor, na igreja católica. Não é falando mal dos católicos, mas vamos falar. Está lá o Santíssimo. Está lá um formato de um objeto religioso, formato cheio de ouro, parecendo um sol, com uma hóstia no meio. As pessoas vão lá e adoram aquilo. Está adorando o quê? Um objeto religioso. Se Deus é espírito, então não precisava nem ter aquilo ali para adorar a Deus. Se todos esses templos, se os templos católicos não tivessem imagem nenhuma de dentro, nem de santos, nem santíssimo, tivesse só uma Bíblia, um sacerdote lá na frente pregando a palavra, as pessoas vão adorar Deus, é em espírito. Deus é espírito. Deus não está nessas imagens. Jesus não está nesses objetos religiosos. Por isso que fala aqui, ó, trocaram a glória do Deus imortal por imagens, por objetos. Aquele Santíssimo lá, o Deus Sol, é um objeto. É feito de ouro. Alguém fabricou. Como que ele pode ser Jesus? E aí? Fica essa pergunta. Será que Jesus está ali? Ou Jesus tem que estar aqui no nosso coração? Se a própria palavra fala que o templo de Deus somos nós. O reino de Deus começa dentro de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus tem que habitar dentro de nós. Nas nossas ações, nossas atitudes. No dia a dia, em casa, na rua, no trabalho. É assim, irmãos. É isso que Deus quer. Que nós o busquemos em espírito e em verdade. E não trocar a glória de Deus por objetos, por seres criados, fabricados por mãos de homens. É como o Senhor sempre disse: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem templos, nem templo de pedra, nem objetos. Imagina objeto. Aí no versículo 26. E por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras mulheres contra a natureza. As mulheres trocaram suas relações sexuais por homens por outras mulheres. Lesbianismo. É uma prática imoral. Por causa do quê? Da idolatria. Porque a maioria dessas pessoas estão na idolatria. Estão na idolatria. Porque não conhece a palavra. Porque não conhece esse livro, entendimento. Trocaram as suas feições naturais. Por causa do quê? Da idolatria. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, homossexualismo, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Olha aqui.
Entendeu? Por causa que da idolatria. A maioria que hoje vive no lesbianismo, as mulheres e os homens no homossexualismo, são idólatras. Pode ter certeza. Tem imagem de cultura dentro de casa, tem imagem de santo, tem objetos religiosos. Entendeu? Pode prestar atenção, pode analisar. Você entendeu, amados? Por isso que as pessoas estão no pecado. Porque trocam a glória de um Deus vivo, que é espírito, por objetos religiosos feitos por mãos humanas, semelhanças de pessoas humanas. Porque lá em Salmo 115 fala, ele tem boca, tem olhos, tem ouvidos, mas não pode fazer nada. Não pode. Por isso que Deus não manda fazer objetos. Deus é espírito, a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, aqui num quarto em secreto. Eu não preciso de objeto. Eu não preciso de um objeto religioso, eu não preciso de uma imagem de um mártir que morreu, eu não preciso de um objeto de um animal, eu não preciso de um objeto religioso, eu não preciso de um santíssimo. Não, Deus é espírito. É só pôr meu joelho no chão, clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, dos meus pecados, minhas falhas. Corrija eu, modela eu, transforma esse homem aqui, faz uma pessoa melhor, me ajuda nas minhas situações. É isso que Deus quer, amados. Deus está para ouvir as nossas súplicas. Se a gente tiver arrependimento, mudar as nossas ações, deixar esses objetos, esses ídolos, esses deuses feitos por mãos humanas e adorar o Deus vivo, que é Espírito, mano, Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Porque Deus é misericordioso, aqueles que se arrependem. Vou continuar aqui, versículo 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardes e suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão empurrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São biblioteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes. Você vai falar, a pessoa não gosta, a pessoa é arrogante, orgulhoso, não gosta da verdade. Né? São caluniadores, gostam de caluniar as pessoas. Além de viverem de forma errada, ainda gostam de caluniar as pessoas. São inimigos de Deus. Aqui, ó. São cheios de malícia. Quantas vezes no meu trabalho, pessoas que praticam homossexualismo, homens, a gente vai atender um cliente, o cara, você percebe no jeito da pessoa te olhar, te desejando de forma maliciosa. Então, malícia, engano, rivalidade. Sempre pode ver que entre essas pessoas sempre tem uma rivalidade entre uma e a outra, brigando por algo, por dinheiro, sei lá, por tantas coisas. Homicídio, inveja. Aí pratica inveja porque o outro está bem e vive o homossexualismo. O que acontece? Tem inveja do outro, aí quer derrubar o outro. Aí vão lá, faz o quê? Faz uma feitiçaria, pratica mais uma injustiça. Aí outro faz toda espécie de injustiça. Aí vão lá e praticam feitiçaria para prejudicar o outro. Já que não pode matar, não pode usar uma arma, né? Vamos fazer um trabalhinho ali pro fulano ali, ó. Vamos ver quem pode mais. Por quê? Por causa da inveja. Entendeu? Então entre essas pessoas, você pode reparar, existe uma inveja. Pratica um ódio de feitiçaria. Mas as pessoas estão se destruindo a si mesmas. Continuando aqui, ó. Inimigo de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem os pais. Você pode ver, a maioria de pessoas são desobedientes aos pais. São insensatos, são infiéis, sem amor e respeito à família. Eles não têm respeito pela família. Você pode ver o movimento LGBT. Eles querem destruir a família. Eles querem destruir. Que a família está errada. Que a gente, como é que chama? Que nós somos preconceituosos com a questão do homossexualismo. Amigos, o cara que quer ser homossexual é a opção dele, só que tem um porém.
Eu não tenho que aceitar isso. Num lugar público, você passar lá com a tua família, uma criança pequena, e ver dois machos se beijando, duas mulheres se beijando. O que for o filho vai pensar? Ah, pai, o que é isso, pai? Dois homens se beijando? E aí? Você vai concordar? Não estou falando que a gente tem que fazer apologia à violência contra essas pessoas. Não estou incentivando violência a ninguém aqui contra essas pessoas. Que elas se arrependam de suas práticas injustiças. Vamos falar aqui, ó. Sem amor e sem respeito à família. Eu falo assim, às vezes pode respeitar a família deles, mas não respeita as outras famílias que estão no ambiente ali, né? Às vezes as pessoas estão no ambiente e não respeitam as famílias e ficam com suas práticas indecentes. E aí? Sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Olha aqui. Vê como é que é. Por causa da idolatria. O que a idolatria não leva a pessoa? É uma mensagem forte, né? Para muitos aqui é intolerância religiosa. Não, isso é intolerância. Não, isso aí é preconceito com os homossexuais, é preconceito com as mulheres. Não é preconceito não, mas é a palavra de Deus. Está escrito nesse livro aqui, ó. Olha o tamanho do livro aqui, ó. Aqui é todo marcado, ó, de estudos bíblicos. Não é brincadeira. É a maldade do homem. Aí não sabe por que acontece a natureza aí, ó, enfurecida. Isso é juízo. Para que se arrependam. São sinais que Jesus deixa permitir. São sinais na terra. Juízo. Para que as pessoas se arrependam dos pecados. Lá na Turquia, onde aconteceu aquele desastre, por causa de algum povo lá que não concorda, que mataram cristãos, porque a Turquia lá persegue também cristãos, que vão lá para pregar o evangelho da verdade e da justiça. Depois veio o juízo, né? Eu duro que nisso, né? Acabam muitas pessoas inocentes ali, que não tem nada a ver com aquelas pessoas que cometeram injustiça contra esses homens que pregam o evangelho lá. Acabam pagando o preço também. Sofrimento. Mas Deus ainda tem misericórdia, né? Porque eu tenho certeza que quem é justo, Deus ainda consegue livrar. Eu tenho certeza que aqueles sobreviventes, a maioria dos sobreviventes desse terremoto lá na Turquia, pode ter certeza que são pessoas justas, que Deus guarda, por causa do amor e da misericórdia deles. Porque a vez estava no meio daqueles povo injusto que praticou maldade contra cristãos lá. É juízo. Então as pessoas acham que Deus é só amor. É só amor, amados. Deus também é justo. Ele é juiz. Ele vai julgar as nações. Está acontecendo. E as pessoas não se arrependem da idolatria, não se arrependem das injustiças que cometem com o próximo. Deus cobra. Deus permite. Às vezes a gente sofrer por alguma injustiça que a gente cometeu. Às vezes algum tipo de injustiça que você já cometeu na sua vida com alguém. Às vezes você pode ter passado por um momento difícil, com uma provação, tribulação. Às vezes por alguma injustiça que você cometeu. E Deus permite. Para quê? Para nos corrigir. Às vezes por amor. Às vezes é uma pessoa até boa, tudo, mas de repente cometeu uma injustiça. Então Deus não deixa passar nada. Deus não deixa passar. Então Deus cobra. Amém? Continuando aqui, ó. Capítulo 2, Romanos. Portanto, és indesculpável, o homem, sejas quem for. Quando julgas, por que a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante? Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes.
É a mesma coisa aqui, ó, no versículo 1 aqui, ó. Vamos supor, quem sou eu para julgar, condenar, se eu estiver vivendo também a mesma prática? O que ele fala aqui, ó. Por que a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que tu julgas no teu semelhante? Pois tu que julgas, praticamente, exatamente, pratica as mesmas coisas. Então, para mim julgar, não para julgar para condenar a pessoa, para exortar. Eu também tenho que ser exemplo, vamos supor. Se eu for, um exemplo aqui, falar de uma pessoa sobre adultério, eu tenho que estar dando exemplo. Eu não posso estar em adultério. Se eu for falar aqui contra o pecado da pornografia, a pessoa isso aí é pecado, eu também não posso estar vivendo a pornografia. Então, para a gente julgar o ato de uma pessoa, o pecado daquela pessoa, a gente tem que estar vivendo não o mesmo ato que a pessoa faz. Porque se tiver, meu filho, você tá. Agora, quando você julga, não para condenação da pessoa, mas para exortação. Ó, amigo, essa prática aí, ó, a palavra de Deus, ó, tá errada, cara. Tem que abandonar essa prática aí, Deus abomina. Não é julgar ela como julgar, uma forma de julgamento, como se a gente fosse Deus. Não é condenar a pessoa, é julgar para exortar, para corrigir para o bem dela. Agora, se ela continuar na mesma prática, aí a consciência é dela. Você fez sua parte. Só que para isso a gente tem que estar vivendo o certo. Não adianta a gente julgar alguém por algum ato, por algum pecado, se a gente vive no mesmo pecado que ela. Se a pessoa rouba, e você vê a pessoa roubando, e você não fala nada, mesmo que você não rouba, você compactua com o erro. É isso. A gente tem que viver nossas ações. A gente não pode compactuar com o erro. Ó, você está errado. Você tem que parar com isso aí. Isso aí não está certo, não. Quando você não sabe, você não vê, tudo bem, você não viu, você não sabia. Agora, quando você vê, e você vê a pessoa roubando, e você não exorta a pessoa, e se a pessoa não muda, você tem todo o direito de chegar lá no patrão, no gerente, seja quem for, e chegar e falar, ó, infelizmente eu vou ter que falar pro patrão, eu não vou ficar aqui compactuando com o seu erro. Aí muitas pessoas falam, isso aí é puxa-saquismo, não é puxa-saco. Tem coisas que não pode concordar. O Senhor fala na palavra, exortar o mal com o bem. Mas tem que exortar. Palavra, né? Forte, né? Continuando aqui. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Desse modo, quando tu, um simples ser humano, o julgas e todavia praticas menos atos, pensas de alguma forma escaparás do juízo de Deus? Entendeu? Então, vamos supor, se eu julgar uma pessoa por um ato pecaminoso, por um ato errado, mas pratico a mesma coisa, será que eu vou escapar do juízo de Deus? Se eu praticar a mesma coisa, não vou escapar do juízo dele. Vou ter que pagar por esse pecado também. Então também serei julgado. Então, para mim julgar, eu não tenho que estar vivendo no mesmo pecado. Eu tenho que estar sendo exemplo. Então, a gente tem que analisar. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Então, o que conduz a pessoa ao arrependimento? A imensa, porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância, paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Então, quando a pessoa não se arrepende, continua na teimosia do pecado, a ira de Deus vai acumulando sobre a pessoa. Vai acumulando.
até no dia que Deus se revelará no seu julgamento. Está no final. Aí fala aqui no versículo 6, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E Ele concederá a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Porque o que significa que buscam glória, honra e imortalidade? Não é glória a si mesmo, a glória é para Deus. Mas é imortalidade. Os nossos olhos são janelas do nosso corpo, são janelas da alma. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo também vai ser bom. Agora, se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo também vai ser mau. Se a gente tem inveja, se nossos olhos praticam o que a gente vê, malícia, maldade. Então, quando a gente olha com malícia, com má intenção, com outras intenções, o nosso corpo também não vai ser bom. Vai ficar doente por causa do pecado. Então, por isso que os nossos olhos são a janela da alma. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo. Que tipo de conteúdo você assiste? Filmes? Que tipo de músicas você ouve? Será que edifica? Será que é para alguma coisa? Então cuidado. Cuidado que a gente assiste, cuidado que a gente ouve. O que nossos olhos traz para a nossa alma. Agora, quando nossos olhos são bons, começa a ver coisas boas, medita a palavra, lê a Bíblia, ouve louvores que edificam a alma, assiste coisas que são agradáveis, que não vai te prejudicar. Conhecimento, buscar conhecimento das coisas, né? Às vezes o cara eu vi aqui um vídeo de receita. Não vai prejudicar a pessoa. Depende do conteúdo. Tudo que a gente tem que ter discernimento daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente está armazenando aqui, ó, na nossa cabeça, e na nossa alma, que é através dos nossos olhos. Então Deus fala, por isso que é uma forma, a gente tem que vigiar nisso. Por outro lado, versículo 8. Por outro lado, reservará a ira e indignação para todos que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Porquanto em Deus não se existe parcialidade alguma, pois todos que sem lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Então, quando a gente peca perante a lei, seremos julgados pela lei. Pois diante de Deus, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então, a lei ela tem que estar gravada no nosso coração. Então não é porque você lê sobre a lei, ouve sobre a lei, não é só ouvir. A gente tem que guardar e praticar. Aí fala, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem, os que praticam. Estes serão declarados justos. Então é a prática. Não adianta conhecer os 10 mandamentos, mas não praticar. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, olha que interessante, tornam-se lei para si mesmos. Muito embora não possuem a lei. O que não possuem a lei? Os gentios não possuem a lei. Mas naturalmente ela pratica. E muitas vezes a gente percebe isso, né? Às vezes você vê uma injustiça ali, você não concorda com aquela injustiça, você está praticando naturalmente. Às vezes mesmo que você não tenha a lei, mas você pratica naturalmente. Então, vai do ser humano. Pois demonstro claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração.
E disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos. Algumas vezes os acusando, e em outros momentos lhes servindo por defesa. Muitas vezes acaba acusando, né? Alguma coisa que a gente fez, opa, eu fiz um negócio que não está certo. Aí você vai lá e tenta corrigir. Então muitas vezes é para acusar, muitas vezes para nos defender de algo que você não fez também, né? De alguma injustiça que talvez você sofre também, né? Você pode usar tanto para a sua defesa, mas também ela pode usar para a sua própria acusação de algo que você fez. Todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Olha aqui. Deus julga os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Não adianta esconder de Deus. Todos os segredos serão revelados. Amém? Interessante, né? As palavras são fortes, né? Essa pregação aqui. Serve pra gente meditar, gente. Meditar, analisar a gente. Analisar a si mesmo, né? Tô aqui falando só para quem tá ouvindo, mas pra mim também. Serve para nós mesmo. Pra gente analisar mais a palavra e meditar. As nossas ações, as nossas atitudes, o que vemos, o que lemos, o que ouvimos, o que assistimos. Estamos armazenando. Os nossos olhos são a janela da alma e os nossos ouvidos, o que está ouvindo. Amém? Fica de reflexão essa palavra aí. Medita a palavra. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas alcancem essa mensagem, para que se arrependam, alcancem a graça e a misericórdia de Deus, porque Deus é justo e misericordioso para nos perdoar os nossos pecados através de Jesus. Então a gente tem que compartilhar. É para compartilhar mesmo. Eu não quero aqui fama para me aparecer, não. Eu quero que compartilhe a palavra para pessoas meditarem do seu próprio bem, porque Deus vai derramar sua ira na terra, conforme as obras dos homens. E a gente não quer, né, que nem o mal aconteça, né? O Senhor Deus é misericordioso, Ele é justo. Só basta as pessoas se arrependerem. Amém? Que Deus abençoe. Uma ótima tarde abençoada. E o Espírito Santo de Deus ilumine a todos que ouvirem essa palavra.